Olá, hoje falaremos sobre lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é uma doença autoimune inflamatória que pode acometer vários órgãos e tecidos, entre eles coração, pulmão, rins, o próprio sangue, as articulações, sendo a nefrite, a manifestação renal, a mais temida delas. O lúpus é uma doença predominante de mulheres em idade fértil. Então é uma doença que tem como um dos fatores principais o fator hormonal. É uma doença que acomete na proporção de 8 mulheres para um homem. Trata-se de uma doença com uma predisposição genética, onde o paciente tem essa predisposição genética somada a um gatilho. Então o gatilho pode ser viral, o gatilho pode ser hormonal, pode ser exposição solar e pode ser uso de medicamentos. Por exemplo, o paciente usando uma medicação, ele pode fazer o que nós chamamos de lúpus símile. Então ele desenvolve a doença enquanto estiver usando aquela medicação. Então deve ser retirada a medicação. Uso de hormônios, paciente que faz uso de anticoncepcional, principalmente a base de estrogênio, também pode desenvolver a doença. Viral, muito relacionado com o vírus Epstein-Barr. É uma doença que é diagnosticada e classificada de acordo com critérios clínicos e laboratoriais. Então, entre os critérios clínicos, nós lembramos muito das úlceras orais, nós lembramos, recentemente foi incluído a alopecia, então um paciente que tem perda de cabelo. Critérios de pele, principalmente o racho malar, que nós lembramos que os pacientes pesquisam muito na internet. Então fica nessa região malar, fica avermelhado, polpada a asa de nariz, nesses pacientes da lesão. Artralgia persistente. Quando nós entramos em outros critérios, nós temos a serosite, o paciente que faz derrame pleural, o paciente que faz derrame pericárdico, que seria envolvendo o coração. Então eu apresento para vocês aqui duas tabelas referentes a critérios clínicos e critérios laboratoriais de lúpus. Uma tabela feita por colaboradores do grupo SLIC em 2012, que são um grupo de especialistas em lúpus. Então é uma tabela que inclui os critérios diagnósticos clínicos, como lúpus cutâneo agudo, lúpus cutâneo crônico, alopecia, que seria a perda de cabelo, úlceras orais, a doença articular serosite, que já falamos, manifestações neurológicas que podem variar desde convulsões a psicose. Entre os critérios laboratoriais podemos citar aí a proteinúria persistente, que é a perda de proteína pela urina acima de 500 mg, hematológico, que é a anemia hemolítica, e o distúrbio imunológico, que muitas vezes é a causa da procura do paciente pelo consultório, que é a presença do FAM, o anti-DNA, o anti-SM também, recorrente aí na tabela. E para que tenha o critério diagnóstico, nós precisamos de 4 critérios entre essas duas tabelas para fortalecer o diagnóstico de lúpus no paciente. Então, falando agora sobre a clínica desse paciente, é um paciente, como já citamos nos critérios diagnósticos, é um paciente que pode ter perda de cabelo, é um paciente que vai estar fadigado, um paciente que vai apresentar artralgia em suas articulações, é um paciente que pode ter febre sem motivo aparente, então geralmente não é uma febre muito alta, mas pode ser considerada entre 38 e 38,5, então você vê que é diferente de um paciente infectado. E é um paciente que vai apresentar aquelas outras coisas. Esse lúpus pode ser um lúpus mais brando, então um lúpus cutâneo articular, onde só pegue articulação e pele, ou pode ser um lúpus que abra com uma nefrite, então com uma inflamação dos rins, que aí já é um lúpus renal, já é um lúpus mais agressivo, um lúpus diferente. Nós temos exames laboratoriais para fazer o diagnóstico, então é muito falado do FAM, que é um fator antinuclear, que é usado para diagnosticar lúpus. Quando a gente fala de FAM, nós devemos considerar o padrão do FAM. Então, nós vemos muitos pacientes desesperados na busca de um reumatologista por um diagnóstico errôneo de lúpus só por causa do FAM. Você não diagnostica o paciente somente com o exame, não é porque veio um FAM positivo que ele vai ter lúpus. Depende do padrão do FAM.
e depende da clínica do paciente. Então isso tem que casar. Se ele tiver só o exame positivo do FAM, só isso não diagnostica lúpus e não autoriza o médico a começar um tratamento para o paciente. Outros exames importantes são raio-x de tórax, ecocardiograma, também é importante para diagnóstico. Um paciente já diagnosticado, é bom você também seguir o pulmão do paciente, seja com o próprio raio-x de tórax, espirometria. Então vocês podem ver que tem uma gama de exames para controle das afecções, além da própria urina de 24 horas, como nós falamos, e do acompanhamento renal com outros tipos de exame. O tratamento do lúpus é baseado em medicações imunomoduladoras e imunossupressoras. Então, muitos pacientes com lúpus conhecem a cloroquina, que é uma medicação imunomoduladora que vai estar acompanhando todo o paciente com lúpus. Então, ela por protocolos é indicada para todos os pacientes com lúpus, seja paciente com lúpus renal ou lúpus cutâneo articular, lúpus hematológico. Então, independente do tipo do lúpus, ele vai ter que usar a cloroquina. O corticoide ele é direcionado para manifestações mais sistêmicas, como a anemia hemolítica do lúpus e o lúpus renal. Então, nessa situação, e além da pericardite, mas fora essas manifestações, como a artralgia, por exemplo, só a artralgia não indica o uso de corticoide, a menos que seja em dose baixa. Quando pensamos na nefrite lúpica, nós vamos ter que classificar essa nefrite. Então, são 5 graus de nefrite. Até o grau 3, nós podemos usar algumas medicações. Quando passa de grau 4 para cima, são outras medicações. Então, depende muito da classificação da nefrite lúpica. Para nós sabermos o tipo de nefrite, vai depender muito dos exames laboratoriais de urina e também da biópsia renal, que nem sempre é fácil de ser conseguida. Podemos citar também, como exames complementares, a solicitação de C3-C4, que é o sistema complemento, para verificar se há consumo nesses exames, o que indicaria atividade de lúpus. VHS e PCR também são marcadores de atividade inflamatória, além do marcador específico para nefrite lúpica, que é o anti-DNA. Então, com tudo isso, mais aqueles marcadores de parte renal, como urina de 24, ureia e creatinina, a gente pode definir se esse paciente está em maior atividade lúpica ou em menor atividade. Falando sobre o tratamento de lúpus, podemos dividir as drogas de tratamento entre drogas imunossupressoras e drogas imunomoduladoras, além do uso de filtro solar, que é muito importante para a doença, visto que os raios ultravioletas também ativam a doença. Dessa forma, depende muito da manifestação de lúpus. É um lúpus hematológico, onde está causando uma anemia importante, é um lúpus cutâneo articular, onde só tem dor, artralgia, é um lúpus renal, é um lúpus que está promovendo manifestações cardíacas. Então, tudo isso é muito importante para direcionar o tratamento de doença. A prednisona, ou seja lá qual corticoide for empregado, depende muito se a manifestação é grave. Então, o paciente com manifestações mais leves nem sempre vai ficar preso ao uso de corticoide. Muitos pacientes perguntam, a corticoide incha, o corticoide realmente tem uma retenção de sódio, mas nesses casos muito graves ele é necessário. E é necessário que seja usado na dosagem correta, e muitas vezes uma dosagem imunossupressora nesses casos mais graves, e seja diminuído de acordo com o tempo que seja necessário. Então, o corticoide ele vai ser empregado só em algumas situações. Falando especificamente da nefrite lúpica, da manifestação renal, nós lembramos que ela é dividida em classes. Então, de acordo com a biópsia renal, que é uma coisa difícil de se conseguir hoje no serviço público, nós vamos estar direcionando o tratamento imunossupressor. Então, é um paciente que até classe 3 de biópsia renal é um tipo de tratamento imunossupressor, e a partir da classe 4 são outros imunossupressores mais pesados. Estará sendo empregado o corticoide, como já foi sendo falado anteriormente, e outras medicações que visarão diminuir essa perda de proteína. É um paciente que tem indicação para restrição proteica, então de 200 gramas a 300 gramas de proteína diárias, e restrição de sódio, de até 2 gramas diárias.
Entre algumas curiosidades que os pacientes perguntam muito, estão a questão alimentar, como já foi citado em relação à restrição proteica e o sódio. Em relação a outras comidas, como carne de porco, como enlatados, são comidas que não são muito indicadas nesses pacientes, porque são comidas já reconhecidamente pró-atividade inflamatória. Mas não são somente elas que vão determinar a maior atividade do lúpus, né? São outros fatores que são mais preponderantes. Também é muito perguntado se homens têm lúpus. Homens têm lúpus e geralmente o lúpus no homem é mais grave que na mulher. Em relação ao uso de anticoncepcional, é contraindicado o uso de estrogênio, sendo uma boa alternativa o uso de anticoncepcional à base de progesterona. Em relação à gestação, nós podemos dizer que as drogas imunossupressoras, algumas, entre elas a azatioprina e imunomoduladora cloroquina, podem ser empregadas durante a gestação. Então, será uma gestação de alto risco que terá que ser acompanhada com a obstetrícia adequada para acompanhamento desse paciente. Pacientes com lúpus discoide, que são aqueles lúpus em placas branquiçadas, que perguntam sobre a sistematização da doença, esse paciente vai evoluir para nefrite, para outras manifestações além da pele. Então é um paciente que terá a chance de 5% de abrir quadros sistêmicos. Então é um paciente que pelo menos uma vez por ano, pedindo os exames, é um paciente que vai estar bem assistido pelo seu médico. Necessita de avaliação reumatológica? Venha para a Clínica de Reumatologia e Especialidades.